Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio para uma análise exclusiva do nosso amigo do canal Fábio Varanda, que vai falar sobre um token que se chama Render, ou Render, se assim quiserem chamar em português. Vamos já fazer aqui um disclaimer, está em terceiro lugar no meu portfólio, é dos ativos que eu mais aposto para este bull market, e no final do episódio vou falar sobre o preço desse mesmo ativo e que se calhar um ponto de entrada, porque de facto está um bocadinho esticado, certo? Mas antes de se passar a bola aqui ao Fábio, não se esqueçam também de ver as análises que ele tem feito no seu canal. E, por exemplo, ele fez aqui uma análise sobre o WorldCoin, que eu sei que há muita gente interessada nesse token. E não se esqueçam de subscrever, e eu também vou subscrever, porque ele merece de facto essa subscrição. Fábio, passo-te a palavra, vamos lá. Olá malta, o meu nome é Fábio e cá estou eu novamente para analisar um projeto para a comunidade Alex Crypto. Já analisei Solana, já analisei Polygon, já analisei Polkadot e desta vez o projeto que vos trago é Render. Então, bora lá. Para o estudo deste projeto, aproveitei aqui alguma informação que estava disponível num dos canais para quem tem acesso ao premium do Alex, que se chama Midcap Reviews, e aqui encontramos muitas informações sobre projetos, incluindo Render. Então, esta review que foi publicada sobre Render foi publicada aqui a 7 de novembro de 2023 e, entretanto, já houve aqui algumas atualizações. No entanto, esta é uma review que está bastante completa. Então, vamos lá aqui ver algumas informações. Render é um projeto que foi lançado em 2017 e o objetivo é oferecer soluções descentralizadas para quem trabalha com a criação de conteúdo digital, nomeadamente vídeos, jogos, realidade virtual. Neste caso, eles encontraram um problema que estava diretamente relacionado com a limitação de hardwares, ou seja, para poder ter uma máquina que consiga um bom processamento a nível de placa gráfica, é preciso hardware que é muito caro. Então, o que é que eles arranjaram aqui uma solução que passa pela realização dessas tarefas, essas tarefas que exigem muito poder de processamento às placas gráficas, de uma forma distribuída através de uma rede peer-to-peer. Desta forma, o processo de renderização e streaming é muito mais simples e leve. Essencialmente, a visão deles passa pela democratização da renderização, utilizando o poder de processamento das GPUs, das placas gráficas, através da cloud. O seu fundador é este jovem aqui, que se chama Jules Urbach, não sei se é assim que se diz o nome. Conta com mais de 25 anos de experiência na indústria, da indústria relacionada com jogos, criação de conteúdo digital, essencialmente. Já trabalhou para a Disney, já trabalhou para a Warner Bros., para a Microsoft e é o fundador da Otoy. Eu também não sei se é assim que se diz o nome. Essencialmente, esta é a empresa que está por detrás da Render. Okay? E esta empresa foi fundada em 2008 e já ganhou vários prémios relacionados com a indústria para efeitos de vídeo, animações, design, arquitetura ou mesmo engenharia. A Render Network tem o objetivo de se tornarem numa verdadeira cloud, aliás já são, uma cloud que permite renderização e streaming, e para isso eles disponibilizam em primeiro lugar uma rede que é escalável, através da tal descentralização, oferecem uma infraestrutura eficiente em que as pessoas que não estão a dar uso a 100% das suas placas gráficas as podem colocar a trabalhar para a rede, oferecem um melhor uso do poder de processamento das placas gráficas, deixando de desperdiçar o seu potencial em redes de Proof of Work, como existem muitas. Também oferecem aqui uma gestão de direitos digitais através da rastreabilidade on-chain. O que está na blockchain é imutável e, por conseguinte, incorruptível e também é rastreável. Ok? A Render Network tem muitas utilidades óbvias, nomeadamente na indústria dos mídia, na indústria médica, mesmo na realidade virtual, do gaming ou da realidade aumentada. Em relação às parcerias, eles têm aqui algumas.
A primeira, vamos falar aqui da Decentraland. O que eles fazem é fornecem poder de processamento via GPU ao metaverso Decentraland e essencialmente todos ganham. A Decentraland ganha porque tem aqui uma nova ferramenta e a Render ganha porque tem aqui um novo super cliente, um super mega cliente. A CIA é uma blockchain também que fornece armazenamento, espaço descentralizado e essencialmente aqui a parceria é no sentido de a Render poder utilizar esse espaço de armazenamento que eles disponibilizam, que é de forma descentralizada. Tem também uma parceria com a Apple, uma vez que para quem tem MacBook Pro pode instalar este software que se chama Octane X e que está disponível gratuitamente e essencialmente é um software que permite edição gráfica e que faz o tal uso do poder de processamento via GPU que é oferecido pela Render. A última parceria é com a Solana. Bem, inicialmente o token Render, com o ticker RNDR, é um token ERC20, ou seja, funciona sobre Ethereum, é uma segunda camada de Ethereum, só que entretanto, em novembro de 2023, no final de novembro de 2023, a comunidade votou ou na passagem do token de RNDR para Render e deixou de funcionar em Ethereum para passar a funcionar em Solana. Essencialmente a escolha foi porque Solana é mais rápida e é mais barata. Então, os tokens ERC20 são transferidos ou podem ser transferidos para a rede Solana num ratio, numa razão de 1 para 1, ou seja, se temos um render em Ethereum podemos enviá-lo via bridge para a rede Solana e ficamos também com um render na rede Solana, o preço é exatamente o mesmo. Okay? Ao fazer essa integração, ao passar os tokens de um lado para o outro, as fees são totalmente gastas, são totalmente pagas pela Render Network e quem fizer essa passagem de tokens da rede Ethereum para Solana vai receber alguns incentivos financeiros desde que o faça até outubro de 2024. Depois dessa data, se quiserem fazer a passagem dos tokens, podem fazê-lo à mesma, só já não vão receber nenhum incentivos. Se não quiseres passar os teus tokens da rede Ethereum para a rede Solana, também ninguém te obriga. Em relação aos tokenomics, existe como max supply 536 milhões de tokens, sendo que 70% estão em circulação. Já agora, destes 70%, ou seja, destes 378 milhões, podemos ver que na rede Solana já existem aqui mais de 38 milhões, ou seja, 38 milhões já foram transferidos e 10% do total de tokens ficou para a fundação ou para a Render Network, não é fundação nenhuma, é para a Render Network, é uma empresa, como fundo de reserva, ou seja, é uma forma deles se autofinanciarem e poderem continuar a desenvolver o projeto. Malta, espero que esta informação tenha sido útil, que vos tenha permitido ficar a conhecer um pouco melhor esta rede. Deixo-vos agora com o Alex para que ele faça uma análise aqui ao preço futuro, a médio prazo e a longo prazo para Render. Malta, fiquem bem e até à próxima. Fábio, muito obrigado por mais uma excelente análise aos fundamentos de Render. Bem, meus amigos, falando sobre o preço, foi um dos ativos que mais subiu de uma forma mais expressiva, porque teve de facto um impacto muito grande quando apareceu. Havia uma aposta muito grande neste token, até pelos fundamentos que tinha, e ele passou. Ele quando apareceu a 15 de março de 2021, ele subiu mais ou menos até a zona dos 2.6 dólares, depois caiu até a zona dos 0.34 cêntimos e depois subiu novamente para a zona dos 8 dólares no pico do bull market. Como nós podemos ver, ele teve uma retração profundíssima, tal como todos os outros tokens, caiu 96%, coisa pouca, não é? Mas depois, a partir do momento que começou a quebrar estas nossas moving averages que aqui estão assinaladas a vermelho e esta VWMA que aqui está a azul, a partir daí quebramos esta tendência. E como é que nós sabemos que quebramos esta tendência? Quando, por exemplo, traçamos uma linha diagonal e vemos que há esse quebrar dessa tendência. Também podemos ver aqui um falling wedge que aqui começou a surgir, um certo apertar do preço, uma certa consolidação, também era já um sinal que de facto as coisas estavam a mudar, mas também bastante bullish para este ativo,
foi o que aconteceu. Nós tivemos claramente uma estrutura macro, ou seja, de longo prazo, de duplo fundo, e isto por norma, quando faz suporte na zona onde foi suporte anterior, efetivamente é bastante bullish. Portanto, e a partir daí nós temos visto esta subida expressiva, muito expressiva por parte do Render, que já leva desde os mínimos cerca de 4.500%. Obviamente que há muito pouca gente que apanhou esse ganho, mas não deixa de ser expressivo. O que é que está neste momento a acontecer a Render? Pronto, ainda é claramente um ativo em tendência de alta, mas está até um pouco esticado, porque se nós formos ver aqui, por exemplo, as Bollinger Bands, nós já devemos ver exatamente, ela está claramente acima, esta última vela na semanal já foi claramente acima das Bollinger Bands, portanto significa efetivamente que estamos muito, muito esticados. Reparem o que aconteceu no topo do bull market anterior, foi a mesma coisa, nós saímos das Bollinger Bands e depois tivemos então a retração. Não estou a dizer que isto é o fim do ciclo para Render, porque eu também não acho que seja o fim do ciclo para Bitcoin, nem para Ethereum, mas que está esticado está. Aliás, se nós olharmos, por exemplo, para os RSIs, neste momento estamos na zona de 90 pontos na semanal, o que é bastante alto. Reparem, no ciclo anterior nós chegámos à zona dos 86 pontos na semanal também. Porém, fazer aqui um disclaimer, porque nem sempre o RSI é um indicador muito válido e muito fidedigno. Por exemplo, este token se chama Nusana. Reparem, chegou a estar nos 97 pontos, 98 pontos, e neste momento está novamente nessa zona dos 95. E reparem bem o que é que ele fez depois de atingir essa zona aqui dos 98 pontos. Subiu nada mais do que 1000%. Portanto, o RSI deve ser visto apenas como uma orientação e não como um sinal que estamos efetivamente a chegar ao fim. Negativo neste momento, estamos a ver, eu sei que ainda faltam 4 dias para fechar esta semana, estamos a ver aqui uma vela de rejeição, até porque efetivamente o preço está muito esticado, a distância para as moving averages é de facto muito, muito significativa, e eu acho sinceramente, se o mercado o permitir, ou seja, se Bitcoin e Ethereum não entrarem num modo completamente completamente louco de subida, eu acho que o que faz mais sentido é exatamente uma retração, por exemplo, mais ou menos esta zona aqui que pode ser de suporte ao nível aqui desta linha branca, ou então mesmo atingir aqui uma retração a estas moving averages que aqui estão a subir, certo? Ou mesmo a VWMA, que pode de facto servir de suporte. Se nós usarmos, por exemplo, uma retração de Fibonacci aqui desta última subida, nós podemos ver que temos exatamente a zona de 7.6, 6.5, 5.57, que era a zona ideal, como estão a ver, muito próximo aqui de um retest desta zona, esta linha de resistência diagonal. Outra linha que vocês também podem achar interessante é exatamente esta linha aqui, a verde, que é o suporte do máximo histórico anterior, que é a zona de 8.69 dólares, e poderá ser de facto uma zona de bounce aqui, porque se o bull market continuar, evidentemente com o FOMO que este ativo tem, podemos simplesmente ver aqui um retracement a esta zona aqui da verde e depois continuar a subir. Porém, para mim, zonas de entrada ideais será efetivamente mais cá em baixo. É efetivamente uma zona de menor risco se apanharmos este ativo mais cá para baixo. Outro aspecto que queria vos mostrar é exatamente ao nível de extensão de Fibonacci ou de retração de Fibonacci, como quiserem chamar, da forma como nós o fazemos, porque quando nós estamos em máximos históricos, um target final é sempre difícil de descobrir. Mas, por exemplo, se fizermos uma retração aqui a nível de retalho, este aqui é um indicador personalizado que eu tenho aqui criado, que mostra que o target poderá ser mais ou menos a zona dos 50 a 56 dólares ou 76 a 85 dólares. Estamos a falar, obviamente, de uma situação nos próximos meses, anos, para se calhar um fim de ciclo. E se nós formos, por exemplo, fazer uma extensão de Fibonacci, aqui todos vocês têm acesso, por exemplo, aqui do mínimo e ao máximo, e depois é esta retração que aqui houve, nós podemos ver a Golden Zone a 1.618, ok? 618 é sempre uma zona muito importante, casa muito bem com este Fibonacci que eu tenho aqui a nível de prazos mais longos, que é a zona de 56 dólares. Portanto, posso estar enganado ou não, mas há aqui uma forte probabilidade de se o bull market continuar, sublinho, se o bull market continuar,
atingimos exatamente estes valores que aqui falei, mais ou menos a zona aqui dos 56 ou mesmo a zona aqui dos 94. Há aqui uma linha de resistência que também podem traçar, mas eu acho que é muito mais difícil ela ser atingida, como vocês podem constatar. Portanto, sinceramente, eu vou apagar isto porque acho que isto nem sequer tem validade, está bem? Portanto, meus amigos, continua bullish. Se calhar esperar uma retração para uma entrada, também analisar se fazemos uma bull flag, porque, por exemplo, ela pode cair um pouco e ficar aqui a fazer uma bull flag. E se isto acontecer, significa que está a preparar-se para novo movimento alto. Agora, se vocês virem uma rejeição mais íngreme, ver atenção àqueles níveis que eu disse há pouco, que podem ser de facto pontos de entradas, ou para um DCA, para uma entrada. Quem não sabe o que é DCA, Dollar Cost Average. Meus amigos, espero que tenham gostado da análise de Render. Não se esqueçam de colocar um gosto, subscrever o canal e comentar já agora.